Começo por algo que eu acho bastante grave neste momento em que pululam documentos, informações, furos jornalísticos, como do jornal Estado de São Paulo, como aquilo que o ministro André Mendonça disse num habeas corpus, de que condutas não foram individualizadas para investigados, para denunciados e presos provisórios em razão dos atos do 8 de janeiro. Repito, isso não quer dizer que eles deixariam de ser réus, continuariam, mas deveriam responder em liberdade. É por essas e outras, e por denúncias como da própria Folha de São Paulo, 2 dias depois dos atos do 8 de janeiro, que se transformaram num festival de crimes, como a de que os órgãos de inteligência tinham alertado várias autoridades do Poder Executivo Federal, porque essas denúncias, essas revelações e os seus responsáveis não foram sequer chamados a prestar depoimentos nos inquéritos que andam dentro do sigilo, é que o povo quer a CPI ou CPMI, se for a mistura de Câmara dos Deputados e Senado Federal, dos atos do 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele respondeu ao ministro Gilmar Mendes uma petição feita pela senadora Soraya Tronic, que questionava se nós já entregamos o requerimento dos senadores com um número suficiente de assinaturas, por que ela não foi instaurada? Rodrigo Pacheco respondeu que sim, ela será instaurada, mas desde que se retifique o pedido que foi feito em desconformidade com o regimento interno do Senado, que diz que o pedido, a realização e a conclusão devem ser feitos dentro da legislatura. Uma legislatura são 4 anos. Um senador tem um mandato e 2 legislaturas. Portanto, até para não ser eivada de nulidade, a CPI, por parte do Senado, tem que ser corrigida. Pois bem, todos sabemos e todos vemos a importância dessa CPI. É uma CPI sobre atos que violam diretamente os direitos humanos ligados às liberdades individuais. E também envolvem uma forma de manobrar, para usar uma palavra suave, dentre outros crimes, a democracia brasileira. Mas o jornal O Globo, no seu editorial de hoje, que faz parte das organizações da maior empresa de mídia deste país, se posicionou contra a abertura da CPMI dos atos do 8 de janeiro, chamando a investigação de, entre aspas, diversionismo. O texto diz que o Congresso só perde tempo com o requerimento da CPMI. Abro aspas. A verdade é que não há com que deputados e senadores possam contribuir. Quem defende a CPMI quer apenas tumultuar. Vários apoiam teses segundo as quais os culpados são vítimas e as vítimas culpados. O país não precisa de um novo circo de embate político e o Congresso tem pautas mais relevantes para tratar, como o novo marco fiscal e a reforma tributária. Fecho aspas. Daniel José, meu querido amigo, qual reforma tributária? Qual marco fiscal? Porque até o momento nós só temos promessas. Esse país vive de juros altos e juras maiores ainda. Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos que compõem a mesa. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente, ouvindo a gente também na rádio, na Jovem Pan. Olha, eu fiquei bastante surpreso com esse posicionamento do editorial da Globo, um posicionamento que vai na contramão daquilo que é o óbvio, né? Certamente a gente tem temas importantes para tratar no Brasil, como a reforma tributária e também o novo arcabouço fiscal, que estão sempre sendo falados, a gente ainda não vê nada sendo apresentado.
E o que aparece com sinais não tão positivos, não tão em linha com o que é o ideal, mas claramente foi um ato muito sério, um ataque à democracia e que deve sim ser investigado de todas as possíveis formas. Eu posso até, assim, para ser honestamente, intelectualmente honesto, na verdade, defender que, poxa, as investigações formais ainda não foram concluídas, então... Mas já deviam ter sido concluídas porque já venceu o prazo. Exatamente. E, portanto, para uma CPMI faltariam materiais importantes para a condução dos trabalhos do Legislativo. Dito isso, o Congresso, sendo uma comissão mista entre Senado e Câmara dos Deputados, tem total legitimidade e deveriam sim instaurar o quanto antes essa CPI, essa CPMI, para já começar as investigações. Eu acho absolutamente inaceitável esse posicionamento. Para mim tem algum tipo de interesse por trás. Geralmente esses interesses acabam sendo financeiros para poder defender o governo diante de uma atrocidade tão grande assim. Ou será que, professor Marcelo Suano, quando... na data fatídica do 8 de janeiro, esta emissora fez a cobertura, como todos os outros canais de televisão, mas esta emissora foi a única que não mencionou o termo terroristas. Bastou isso para que as outras emissoras sugerissem que esta emissora, a Jovem Pan, estivesse, de alguma certa forma, passando pano para as pessoas que cometeram crimes em Brasília no 8 de janeiro. Uma organização criminosa que circula livremente na internet, como o MST e como bandidos de facção que são visitados por ministros de Estado, chamada Sleeping Giants, disse até que esta emissora foi quem ajudou a organizar os atos e por isso não falou em terrorismo. Só que das 1.406 denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, o termo terrorismo não foi mencionado nenhuma vez. Ou seja, não houve terrorismo. Portanto, esta emissora, ao invés de se basear por sensacionalista, a gente preferiu debater com jurista. E é assim que deve ser. Agora, as organizações Globo, tal qual o governo federal, que é chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, estão jogando pesado e dizendo que essa CPMI é uma forma de tumultuar a democracia e que ela é apenas uma manobra diversionista. Professor. Bom, inicialmente, boa tarde, Pavinato, boa tarde aos companheiros aqui à mesa, boa tarde, Daniel, Carol, boa tarde, Renato, creio que vai chegar, né? Boa tarde a todo esse público maravilhoso que acompanha, em especial a Jovem Pan e a equipe da Jovem Pan. Por que eu começo dessa maneira, dessa vez? Porque você disse, esta emissora foi uma das únicas que tentou tratar com a verdade. Outras fizeram isso, mas a Jovem Pan acabou sendo perseguida. Essa é a razão, e não se fala isso apenas por questão de posicionamento, não é isso. Talvez essa seja a razão pela qual, daqui a 50, 60 anos, quando historiadores forem tentar entender o que aconteceu no Brasil e forem contar a história da verdade, a história do profissionalismo, do jornalismo de alta qualidade, certamente haverá capítulos sobre a Jovem Pan. Ou seja, está marcando história. Ela tentou se comportar de uma forma profissional, técnica, correta, trazendo a verdade. Pode ter cometido erros na avaliação, mas a verdade não é a realidade. A verdade é aquilo que se diz sobre ela. Pode-se acusar as pessoas de terem visto errado, mas nunca de terem mentido por intenções escusas. Essa é a grandeza que tem aqui. Razão pela qual é um orgulho qualquer pessoa vir aqui. Mas continuando. O que foi que é apresentado nesse editorial? Uma manobra diversionista. O que significa manobra diversionista? Não tem nada a ver com divertido, não. Não. Você que não sabe, o professor Marcelo vai explicar. Aliás, é muito pouco divertido. Mas a questão da manobra diversionista é uma maneira de você atuar no campo de batalha em que você engana o teu adversário de que vai para um lado, para que ele desloque todas as atenções para aquele lado e depois você usa as tuas tropas para fazer outros movimentos, movimento de pinça, para fragmentar as linhas do adversário. Cortina de fumaça. Numa linguagem
para a política, é jogar uma cortina de fumaça para desviar a atenção. Razão pela qual eles dizem que isso é um tumulto. Tenta-se tumultuar porque há questões que são mais urgentes. Tudo bem, a reforma tributária é urgente, mas não é urgente para ser votada em um mês, como a reforma tributária que não se sabe, afinal de contas, se vai trazer benefícios para a sociedade. Pode simplificar o processo tributário, trazendo mais racionalidade, mas em nenhum momento se tem a certeza de que isso vai reduzir a carga tributária, em especial no consumo. Razão pela qual esta questão deve ser tratada ao longo deste ano, para fazer, junto com a reforma tributária, duas outras reformas que são essenciais para o povo entender e para produzir resultado para a sociedade. A reforma administrativa. Querem fazer a reforma administrativa? Nunca. Por qual razão? Porque vai ter que enxugar a máquina pública. E a reforma do Pacto Federativo. Querem fazer a reforma do Pacto Federativo? Nunca. Porque o dinheiro vai deixar de ir quase a maior parte, 60% vai para o governo federal, vai ser distribuído no lugar em que o dinheiro é produzido, para que as autoridades, prefeitos, governadores, vereadores e deputados estaduais possam decidir, afinal de contas, como aplicar o dinheiro. E mais importante que isso, o cidadão pode encontrar o vereador e o deputado na rua e dizer: por que o senhor está jogando meu dinheiro fora? Ao contrário do que acontece lá em Brasília, que está muito distante e você vive numa realidade que é uma bolha paralela. Concordo que há outras reformas que são essenciais, mas não que são prioritárias. Por qual razão? Porque essa CPMI que está sendo feita agora, ela vai tentar resgatar a verdade sobre um fato, e um fato que pode significar a normalização das condutas no país. O Pavinato falou muito claro, essa CPMI não é para saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Essa CPMI é para saber, afinal de contas, como é que nós vamos tratar a questão do Estado Democrático de Direito, como é que nós vamos tratar da questão dos direitos humanos, como é que nós vamos garantir a preservação dos direitos daqueles que foram arrastados como se gado fossem e foram colocados lá sem ter individualização das condutas. Como é que se vai restaurar o devido processo legal? É isso que essa CPMI vai esclarecer para todos, de uma forma tal que as negociatas vão ter que refluir para que o país possa caminhar para fazer essas reformas que são essenciais, mas que não têm antecedência em relação à CPMI, porque a CPMI vai trazer a verdade. Isso não é manobra diversionária, isso é necessidade para resgatar a democracia e o Estado Democrático de Direito no país, e principalmente ter aquilo que é essencial da democracia, que o cidadão controle o seu governante, e nesse caso, o governante que tem que ser controlado é o governo federal, porque ninguém sabe, afinal de contas, o que ele quer. E aí, Carol, é o seguinte, só retomando aqui, veja, as organizações Globo, no editorial da edição do jornal O Globo de hoje, espinafraram a CPMI, espinafraram todos aqueles que querem a comissão parlamentar ou mista de inquérito com relação aos atos do 8 de janeiro. Para você que está nos acompanhando em casa, nós temos uns problemas sérios aqui. As audiências de custódia que não aconteceram conforme a lei. E se não aconteceram, todos os réus não se tornam inocentes, mas deveriam responder em liberdade. O segundo ponto, cautelar. Mesmo que tivesse havido audiência de custódia, deveria ser aplicada a medida cautelar, que são várias. Tem uma diversidade no artigo 319 do Código de Processo Penal, mas não foi. Foi aplicada a prisão preventiva de forma irregular. Por quê? Sem individualização da conduta, e o Estado de São Paulo, ele deu este furo de notícia e, por incrível que pareça, ontem, no seu editorial, ele também suavizou, falou, isso é um problema do Brasil, isso é normal. Foi o que o jornal Estado de São Paulo disse ontem em seu editorial. Mas não há o periculum em libertatis, ou seja, não há perigo de senhoras de 80 anos, 70, 60 ficarem soltas respondendo aos seus processos. O que elas vão fazer? Vão chegar na população, vai lá, toma Salmo 91 para você. Não dá. Por mais que ela tenha cometido crime, mesmo que ela não saiba, devia saber, ela deveria responder em liberdade, porque não tem o perigo da liberdade e nem tem a individualização da conduta. Porque a cautelar, a prisão preventiva, você tem que ter individualização para saber se essa pessoa é provável autor do crime e tem também o perigo da liberdade. Fora isso, a denúncia da Folha, que eu já disse aqui. Por que é que o governo federal não fez nada, tendo recebido relatórios? Fora isso, nós temos investigações que não acabam nunca. Eu chamo de inquéritos titiolina. Uma vez que você abre, não fecha mais.
O prazo legal para o encerramento desses inquéritos já venceu. Por que é que nós não temos processos públicos a partir de já? Tem uma outra coisa, o problema da competência. Por que o STF e não o STJ está acompanhando estes casos? Porque isso viola o princípio do duplo grau de jurisdição para pessoas comuns, que não têm foro privilegiado. Por fim, nós temos a questão das imagens que estão sendo escondidas pelo governo federal. Será que essa, Carol, essa investida das organizações Globo contra a CPMI do 8 de janeiro vai também chegar na CPI que está sendo aberta, que vai ser aberta contra o MST? Afinal de contas, a gente sabe que a próxima novela das organizações Globo se chamará Terra e Paixão e o vilão será Tony Ramos no papel do ruralista malvadão. Olá, Pavinato, boa tarde a meus amigos, a produção e vocês que nos acompanham. Como o Pavinato já explicou aqui, né? Um ato desses que envolve pessoas que estavam contra a democracia, alguns, os que são acusados, devem ser culpados. Um ato que depois se tornou contra o devido processo legal, porque o que fizeram, essa debandada, colocar todo mundo no mesmo camburão e sem individualizar o que cada um fez. Como que um ato dessa magnitude, que representa um perigo para o Estado democrático brasileiro, como que ele não vai ser colocado à prova pelo povo? Porque a CPI... Um perigo não, é uma afronta em curso. Exatamente. É uma afronta em curso. E uma vez chega em você, viu? Essa afronta de prender em camburão, uma hora vai chegar no povo. Né? Esse que é o grande problema. E é justamente isso que a gente está falando. O que me espanta é que o governo não quer essa CPI ou a CPMI justamente porque diz que a oposição vai criar fake news. Ora as bolas. Então, por que o Globo, que tem tanto impacto na população, e ele tem, não fica em cima dessas tais fake news que podem surgir aí no percurso da CPMI? Gente, a CPI é muito importante, porque é a voz do povo, a voz dos políticos eleitos pelo povo analisando. É uma comissão parlamentar de inquérito. Então, é claro que é uma visão política sobre o assunto. Isso é um absurdo, a gente precisa ter acesso. E agora, como o Pavinato bem colocou, está sendo aberta a CPI, muito provavelmente vai ser aberta a CPI do MST. E o que o Globo vai dizer? Ah, melhor a gente não pesquisar o que aconteceu, quem está financiando, vamos deixar a vida seguir. Então é melhor os parlamentares fecharem sua pastinha de volta para casa. Eles não precisam fazer o trabalho deles? Isso é um absurdo, Pavinato. Agora, Daniel, eu me pergunto o seguinte, um dos grandes projetos desse governo, apoiado até por ministros do Supremo Tribunal Federal, é o projeto de regulamentação das plataformas digitais, né? A questão da lei das fake news. Bom, esse projeto que tem sido pensado, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar um pouco da liberdade através da via financeira. Quando surgiram as plataformas sociais, quem é que perdeu dinheiro? As organizações de imprensa, né? Os jornais, porque você passa a ter informação gratuita em plataforma. E esse projeto, ele vê a remuneração destas organizações tradicionais de mídia pelas plataformas digitais. Será que isso não é uma forma de quiprocó, não é? Esse apoio escancarado das organizações do Globo através do editorial do seu jornal hoje para espinafrar a CPI do 8 de janeiro? Sem dúvidas, eu acredito que diante do tamanho radicalismo, né, desse posicionamento do Globo, tem muito interesse por trás e tem vários argumentos falsos no meio dessa justificativa do editorial. Um deles, que eu acho que é bem importante falar, é uma premissa falsa de que existe algo de binário quando a gente fala dos temas que estão sendo discutidos na Câmara dos Deputados e no Senado. Dá a impressão que ou a gente faz uma CPI ou a gente não consegue fazer nada além disso. E não é verdade. É muito possível conduzir CPIs e, ao mesmo tempo, tocar pautas importantes dentro do Congresso Nacional, né? Eu, como ex-deputado, né, tive a oportunidade de servir a população nos últimos 4 anos, vi muitas vezes CPIs bastante polêmicas e que chamavam muita atenção da imprensa sendo conduzidas enquanto reformas eram discutidas, enquanto projetos importantes
aconteciam. Então, no meu ponto de vista, para mim, tem muito mais interesse por trás, que são interesses que a gente ainda não consegue ter muita clareza, ou poder, a gente não consegue ainda afirmar com clareza quais são exatamente, mas certamente não é um posicionamento que de fato pensa o Brasil ou que o jornal de fato pensa o Brasil, né? Aliás, a imprensa que trabalha com informação, jogar contra uma comissão que vai trazer informação para o Brasil já é bizarro. Bizarro demais. Vamos parar de cobrir qualquer outro assunto então e só falar de reforma. Exato. E se a questão é tempo, Renato Ribeiro, a crítica não devia ser que uma CPI vai tomar tempo para coisa importante. A crítica deveria ser no sentido, por que é que deputados federais e senadores não trabalham 5 dias ou 40 horas por semana em loco, como faz qualquer trabalhador de bem honesto brasileiro? Por que ele não trabalha 40 horas semanais, 4 semanas por mês? Por quê? Esta pergunta não é mais válida do que dizer, o Congresso não tem tempo para fazer uma CPI e para votar projetos. Enquanto a gente sabe que o trabalho lá é de terça, quarta e quinta, segunda, sexta a pessoa está nas bases, 3 semanas por mês, ou seja, a última semana é para a base. E nessa terça, quarta e quinta, das 3 semanas do mês, você pode chegar às 16 horas. Não é um assinte à inteligência humana? Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde, mais uma vez, meus colegas que muito me honram aqui nessa bancada. Pavinato, eu já trabalhei como assessor jurídico, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, então vivi pessoalmente essa realidade, né? E eu entendo os dois lados. Primeiro, um parlamentar, um deputado federal, um deputado estadual e um senador, ele representa, evidentemente, as pessoas que votaram nele, né? E isso tem que ser levado em consideração. Essas pessoas, elas querem ser atendidas, elas querem uma agenda com o deputado e muitas vezes uma agenda na base. O sujeito não vai lá em Brasília conversar com o deputado, a não ser que faça parte de um grupo organizado. Então, o deputado tem que dedicar algum tempo dele à base. E tem as sessões. Então, eles trabalham, sim, dia de sessão, terça, quarta e quinta. E os deputados e senadores que efetivamente trabalham, eles trabalham 7 dias por semana, eu tenho essa certeza. Muito bem, então agora, eles conseguem fazer uma CPI. Mas o problema não é nem tanto o tempo de trabalho, porque qual que é a priorização do uso do tempo? Se você gasta 2 dias por semana votando projetos de lei, discutindo de fato os grandes temas do país, e o resto dos outros 5 dias trabalhando sábado, domingo, e eu como deputado também trabalhei muito, mas trabalhava muito olhando os temas de São Paulo, no meu caso, e pouco olhando as bases na questão da construção política, porque quando a gente fala de base, também não é só a preocupação com quem está ali, tem um problema na ponta, que muitas vezes é até o vereador que tem que olhar e resolver aquele problema. Muitas vezes, esse trabalho de base é um trabalho eleitoral, é um trabalho de construção de apoios eleitorais que lá na frente vão entregar voto para aquele político. Então, a gente tem uma inversão de valores em que 80% do tempo é ocupado para reeleição e 20% do tempo, de fato, discutindo o país. Então dá para fazer CPI. A questão é saber, dá para fazer uma CPI ou não dá? Uma CPI, ela engessa o Congresso? Porque se engessa, não dá para ficar indo para a base e ficar uma semana do mês fora e ficar só 3 dias em Brasília. Só posso responder rapidamente essa pergunta. Não é que engessa o Congresso, é que acaba com a moeda de troca do governo. Eu estou sentindo justamente isso. Eu já falei aqui nessa mesa, Pavinato, que o Lula está Então a razão é safadeza. No meu entender, com todo respeito, eu acredito que Lula está ficando pobrinho. Estão acabando as moedas de troca. De maneira figurativa, tá? Porque pobrinho ele não tá, não. Bom, mas enfim, de maneira figurativa, com certeza ele está ficando pobrinho, as emendas estão acabando. É claro que eles vão tirar da cartola outras formas de negociata, mas eu acho que o risco para o governo atual é justamente não distrair, mas acabar as moedas de troca para eles conseguirem outras conquistas. E aí é que mora o problema. Teve uma fala, Pavinato, que me chamou muito a atenção no último discurso da ministra Simone Tebet, quando perguntaram para ela quando que o ministro Haddad iria apresentar a reforma tributária para o presidente Lula.
E ela disse, olha, eu não sei muito bem ainda, mas eu acredito que seja no avião indo para a China. Porque dentro do avião, estando ali Lula e Haddad, o Lula não vai conseguir fugir do Haddad. Então, o pessoal do editorial do Globo poderia começar tentando convencer o presidente de que esse tema é importante para que ele não fuja dessa discussão que é crucial para o país e, de fato, leve para frente não só a reforma tributária, como também o arcabouço fiscal. Exatamente. A Dilma vai estar nesse avião, hein? Eu acho que não vai sair nada de lá. O brasileiro trabalha, o brasileiro faz bico, o brasileiro não tem final de semana. Dá tempo de fazer tudo. E se a gente ficar com dívida ainda, a gente perde a CNH hoje em dia. Mas, Pavinato, aí eu acho que o Daniel, que como parlamentar, né, e um parlamentar ativo, sabe disso, né? A questão é protagonismo. A questão é quem que vai brilhar com essa história. Eu acho que aí é que mora exatamente o assunto. Porque ao levar isso para a Câmara, você vai ter deputados da situação, mas deputados da oposição também tendo protagonismo. A gente tem que lembrar sempre do caso da Simone Tebet. O palco está aberto para todos. Exatamente. A Simone Tebet era uma senadora conhecida no seu estado, não era uma senadora com projeção nacional. A partir da CPI da Covid, ela teve uma projeção, gostem ou não, ela foi a terceira colocada na eleição. Então, este é o ponto. O governo quer simplesmente barrar, porque nenhum governo de direita ou de esquerda quer uma CPI, porque você não sabe quem que vai brilhar. Exato, mas a questão é, agora a imprensa quer barrar? O jornal Globo espinafrou, falou que isso é uma tentativa diversionista. A imprensa, a matéria-prima da imprensa é informação. Às vezes dá a impressão que o governo Lula tem mais base na imprensa do que no Congresso, né? Ou que só tem base na imprensa. Você tem essa impressão também?